Fala pessoal, vamos para mais um termômetro do mercado. Hoje dia 2 de dezembro, são 9h03. Me chamo Micael, vamos falar um pouquinho do mercado futuro americano, brasileiro, dólar e petróleo aí para começar bem o dia, né? Começando aqui com o SP500 futuro, tá? Durante toda a madrugada ele está trabalhando aqui nessa região, né, nessa congestãozinha aqui entre essas duas regiões de suporte e resistência, entre essas duas linhas de força, tá? Por enquanto tranquilo, como eu comentei lá no Telegram, tá? Se ele vier buscar até essa região de 3.630 é muito tranquilo, porque é uma região ainda de Fibonacci, então é natural e seria, né, bem tranquilo se ele viesse fazer essa correção, né? Correção essa que pode vir, vou só esticar o gráfico para cá. Correção essa que pode acontecer, né? Nessa movimentação aqui, certo? Depois continuar a tendência de alta, seria natural, tá? Essa movimentação também. Então pode ser um dia de correção, pode ser um dia lateral, um dia neutro, ou então, né, se tiver com bastante apetite aí, tivermos notícias interessantes, notícias positivas, aí pode até romper esse topo histórico de 3.670 aí, tá? Então vamos ficar de olho porque tudo pode acontecer. Lógico que todos os nossos vieses aqui são todos positivos, né? Porque a gente está numa tendência de alta, a gente está numa máxima histórica, né? O SP500 está demonstrando força, então não tem como pensar em venda agora nesse momento, tá legal? Falando agora de petróleo trabalhando aí num campo praticamente no 0 a 0, tá? Corrigindo, lateralizando para a média de 9, muito tranquilo, tá? Correção poderia vir até a média não, né? Para a região de $46, que é uma das regiões mais importantes aí do petróleo do pós-coronavírus, para depois fazer uma continuidade de alta, tá? Então o petróleo ainda natural, lembrando que hoje daqui a pouco sai produção industrial aqui no Brasil, tá? Uma indicador bem importante para a gente saber como é que está a nossa temperatura da indústria. Nos Estados Unidos, de 10h15, tem variação de emprego privado, tá? Bem importante. Meio-dia tem o presidente do Banco Central americano, do Fed, falando também, isso pode movimentar o mercado. E meio de meio tem petróleo, tá? Estoque de petróleo americano também, se vier muito acima, pode balançar um pouquinho o petróleo, que acaba balançando a nossa Petrobras, tá bom? Então, isso tudo é linkado. Então, sabendo disso, você anota já esses horários, sabe que pode ter movimentação. Vamos agora para o nosso índice futuro, que abriu agora, tá? Abriu no campo de 0 a 0 praticamente, tendo uma queda marginal agora de 0,2%. Tá? No gráfico diário nada muda, tá natural essa movimentação, essa correção, esse pavio que vai se formar aí. Tá? No gráfico de 60 minutos é uma continuação de correção. Tá? Uma continuação de correção. Se você for traçar um FIBO aqui, desde a última perna de baixa até a máxima de ontem, a gente está vendo aqui que ele pode corrigir facilmente até 110.400, 110, que seria uma região de Fibonacci ainda, tá? Uma região de correção natural do preço, em cima da média de 20 períodos. Então, por enquanto, muito tranquilo, o índice futuro pode fazer uma correção, como também pode encostar na média de 9, que seria uma região de suporte dinâmico e renovar máximas, tá bom? Então, tudo a gente tem que ficar de olho, porque alguns ativos estão esticados, podem corrigir, e isso pode trazer o nosso Ibov para essas regiões que eu tenho comentado com vocês. Já o nosso dólar abriu com um leve gap de alta, né, de 0,3%, já trabalhando também no terreno aí, abaixo do preço de abertura. Tá? É importante a gente comentar aqui que o dólar, a gente cantou todas essas operações, todas essas possibilidades, a gente tem falado aqui no termômetro, tá? E agora o que eu vejo aqui no petróleo? No petróleo não, no dólar. Já perdeu a média de 200, então ele pode vir fazer um pullback, né, uma correção, né, depois de uma queda muito forte, é natural uma correção para ele voltar a cair. Tá? No gráfico de 60 minutos, olha como está esticado no gráfico de 60 minutos, então é natural, tá? É natural acontecer um movimento tipo desse movimento aqui assim, para depois continuar uma queda, tá? Porque isso encosta a média de 20 também, né? Sente essa região de resistência e depois volta a renovar mínimas, tá? Então fica de olho, pode ser um dia um pouco mais de lado, um pouco mais de correção do que de queda para o dólar. Mas nada impede do dólar perder sua mínima e vir buscar 5,100. Quando o movimento é muito direcional, como a gente teve aqui nesses dias, né, do dia 4 até o dia 6, tivemos um dia bem direcional que tivemos uma queda de 7%. Se você for colocar 7% aqui, 7% chega aqui em torno de R$5. Então, né, nada é impossível no mercado financeiro. A gente tem que reagir ao que o gráfico está mostrando pra gente, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham ajudado um pouquinho aí dar um norte para vocês durante o dia. E como eu sempre falo com vocês, muito cuidado, proteja o capital. E é isso. A gente vai se falando aí durante o dia e no final do dia ao vivo no fechamento de mercado. Tchau, tchau, gente. Bom dia.